Olá, queridos amigos, meu nome é André Luiz Querini Vilar. Estou iniciando o programa Jesus e o Espiritismo. Programa este que é vinculado à TV Mundo Maior e à TV A Caminho da Luz. Que possamos ter um estudo penetrando no espírito da letra em que Emmanuel, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, através do livro A Caminho da Luz, publicado pela Federação Espírita Brasileira, estamos fazendo um estudo da evolução da Terra, a evolução do nosso planeta, do nosso orbe, até chegar nos dias atuais. Tem me trazido particularmente noções e visões que há um tempo atrás eu não tinha. Tem me trazido a oportunidade de reestudar esta obra com tantos nomes, personagens, baluartes, e vendo sempre o dedo do alto, procurando amenizar, procurando acalmar, incentivar, modificar, transformar, mesmo sabendo que a evolução pessoal e a evolução coletiva ainda é lenta, principalmente no aspecto moral. No intelectual, felizmente, nós já vemos um avanço. Hoje nós conseguimos, pela nossa intelectualidade, pela nossa inteligência, muitas coisas. Graças ao bom Deus, hoje nós temos uma medicina mais avançada, uma ciência que dia após dia vem colaborando para uma vida mais equilibrada fisicamente, no quesito com a natureza, no quesito com a vida social. Hoje nós temos a tecnologia, estamos apresentando pela TV Mundo Maior, pelo canal da TV A Caminho da Luz no YouTube. Então nós temos visto a oportunidade hoje da comunicação fácil através das redes sociais, através dos celulares. Então nós temos pela intelectualidade, aqui poderíamos falar de muitos outros fatores. Mas nós percebemos que o quesito da moralidade e espiritualidade, esses estão um pouco atrás. Ainda continuamos, e isso eu também me incluo, como sendo uma das pessoas mais devedoras nesse sentido, ainda somos muito egoístas, ainda olhamos muito para o meu, para os meus interesses, e esquecemos que vivemos numa sociedade e o meu direito termina quando começa o do próximo. A minha felicidade termina quando começa a prejudicar a felicidade do outro. Hoje o Espiritismo, à luz do cristianismo primitivo, consegue nos trazer informações substanciais a respeito de todos esses movimentos que nós tivemos e temos visando o crescimento espiritual de nós, os humanos. Tem pessoas que imaginam que o mundo de regeneração chegará de um dia para o outro. Nós temos percebido, em especial por esta obra, A Caminho da Luz, que a transformação ela não se dá rápida quanto nós imaginamos. Nós estamos no meio de uma situação que tem se arrastado por alguns meses, que é a pandemia, em que a nível mundial tem assolado muitas pessoas, levado muitas famílias a perder um ente amado, levado muitas famílias a perder o seu emprego, muitas pessoas a fechar o seu comércio. Então nós vemos a repercussão física e a repercussão financeira que tudo isso está ocasionando. Mas o que nos chama a atenção é a oportunidade que estamos tendo de ver as leis divinas em ação. Não felizes em ter que utilizar este mecanismo em que tira vidas, ceifa famílias, leva muitas pessoas a um esgotamento físico e mental, mas o quanto que, por diferentes modos, nós somos alertados para mudar este quesito moral e espiritual. Então toda a humanidade tem que ser espírita para ser salva? Não, nós não precisamos ser espíritas. E tem muitas regiões do planeta Terra que ainda não conhecem Jesus.
não é ser cristão, porque hoje o Cristo ainda não está no coração de todos pela desenvoltura da sua mensagem que ainda não chegou em muitos países, mas de procurarmos ser um pouco mais solidários, procurarmos ser um pouco mais transparentes conosco mesmo, no sentido dos nossos sentimentos, no sentido das nossas necessidades. Às vezes queremos passar uma imagem de quem não somos, queremos passar uma imagem de que conseguimos, de que possuímos, de que sabemos, e isso para aparentar para uma outra pessoa que eu posso, que eu faço, que eu mando. Só que nós esquecemos que a existência é uma continuidade no livro da vida. Vida eu tenho uma única, existências eu tenho múltiplas. Eu posso ter existências aqui no planeta Terra, como amanhã eu posso ser convidado a coexistir num outro planeta. E o que nós estamos escrevendo no livro da nossa atual existência? O que nós estamos deixando legado para a Terra, perante a rua que vivemos, o bairro que coabitamos, a cidade que moramos, o casamento que possuímos, os filhos que Deus nos emprestou, o emprego, a oportunidade do desenvolvimento intelectual, como tem sido o nosso trabalho frente à nossa própria consciência, nesta oportunidade abençoada que estamos tendo da compreensão da mensagem divina. Não adianta eu achar bonito o Evangelho, não adianta eu me identificar com Jesus, não adianta eu querer mudar o outro, não adianta eu querer melhorar o planeta. Tudo começa comigo. A única vitória que eu posso possuir não é a vitória financeira, porque quando eu desencarnar, alguém vai herdar a minha casa, o meu carro. Se eu tiver uma fortuna, alguém vai herdar o que eu deixei no banco. Alguém ficará com o que hoje está em minhas mãos. Mas o que me chama a atenção, agora falando para nós os espíritas, não estou aqui falando para um outro cristão, não estou aqui falando para o muçulmano, eu estou falando de um espírita para um espírita. Nós estamos falando a mesma linguagem. O que nós, os espíritas, crentes de que a vida continua com a morte, o que nós estamos fazendo para nos preparar uma chegada melhor do outro lado? Como têm sido as nossas atitudes frente a nós mesmos? Sem aqui precisarmos prestar contas para o outro, vamos prestar contas para a nossa consciência. Como estamos vendo, como estamos trabalhando, como estamos interagindo conosco mesmo. O mundo, nós estamos vendo o Império Romano, a sua evolução, a sua transformação, mas até hoje nós vemos que a justiça não é justa. Até hoje nós vemos que os templos consagrados à caridade não praticam a caridade. Até hoje nós percebemos que todo aquele manancial do código divino que nós possuímos, muitas vezes não utilizamos. O que nós estamos fazendo da nossa existência? O que nós estamos esperando frente de tudo isto? Amanhã serei eu, será você, amanhã seremos nós a desencarnar. É questão de dias, de meses, de anos ou de décadas, mas é a única certeza que eu tenho é que eu vou desencarnar. E creio que seja a única certeza que você também tenha. E o que nós estamos fazendo quando este dia chegar? Porque no Espiritismo nós falamos muito de mediunidade, reencarnação, Jesus, mensagens de Jesus, o que tudo isso é muito importante. E eu corroboro que nós temos sim que propagar Jesus, já que Ele é o nosso guia e o nosso modelo. Mas nós precisamos falar mais da morte, que é uma ação da própria natureza. Todos os reinos morrem para renascerem. Todos os reinos têm a necessidade de acabarem um ciclo para iniciarem um outro. Hoje nós estamos num ciclo, estando num corpo físico. Eu, André Luiz, estou tendo a oportunidade de ver o que ontem não via, de fazer o que ontem não fazia, de realizar o que eu não realizava. Se eu vou realizar, se eu vou fazer, se eu vou ajudar, depende de mim. Não depende de Deus, não depende de Jesus, não depende da espiritualidade, não depende do meio em que eu estou. Eu faço o meu meio.
Tem pessoas que estão no meio privilegiado, pega a sua oportunidade e joga no lixo. Tem pessoas que estão no meio literalmente do nada, que poderiam facilmente cair na prostituição, nas drogas, usando ou vendendo, e são pessoas altamente corretas. Então, o lugar interfere sim, mas a minha moral interfere ainda mais. A minha conduta, a minha vontade, a minha maneira de lidar. E nós fizemos questão de pegar o primeiro bloco deste programa, no segundo nós daremos continuidade no tema de hoje, a família romana. Eu fiz questão de pegar este bloco para nós vermos que Jesus ele ajuda a humanidade, mas às vezes nós não o ajudamos. Às vezes nós não ajudamos a humanidade, às vezes nós não ajudamos o meio, às vezes nós não ajudamos a fazer da terra minimamente melhor. Não estamos aqui falando a nível político, isso não depende de nós não somos políticos. Aqui não estamos falando no meio dos empresários, porque não somos empresários. Aqui nós estamos falando como um cidadão, com atitudes de um cidadão, com compromisso e o comportamento de um cidadão. Se o político é desonesto, é leviano, é corrupto, ele vai pagar um preço muito caro frente à lei divina por isto. Não tenhamos dúvida. Agora, hoje, com esse manancial de informações, eu acredito que nós podemos fazer a diferença. Mesmo que uma diferença ainda mínima, mesmo que uma diferença pequenininha e até uma diferença imperfeita, mas antes isto do que nada. E ao encerrarmos o primeiro bloco, eu venho trazer uma notícia muito feliz partindo do meu coração. Lancei há pouco tempo atrás o meu mais novo livro, o 5º livro de minha autoria. É o volume 2 da série Passos de Luz. É um livro no formato de bolso. São mensagens curtas que encerra sempre com uma frase de Jesus. É um livro cristão, porque ele não aborda temas espíritas. É um livro que nos traz paz, auxílio, nos traz reconforto, nos dá ânimo, nos dá coragem, nos ajuda a iniciarmos mais um dia, a encerrarmos mais um dia. E quando se adquire um livro, está ajudando diretamente ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, já que os seus direitos autorais pertencem ao Centro Espírita. E quem quiser que eu autografe o livro, é só mandar o nome pelo WhatsApp. Você pode comprar o livro pela loja virtual, loja@caminhodaluz.com.br, e você pode, assim que adquirir o livro, mandar o seu nome para autografarmos através do WhatsApp 19 997 782794. Se eu puder fazer esse pedido de coração, eu te peço, adquira, ofereça de presente. A sua ajuda, ela será de grande valia. E na loja virtual, além deste livro, você achará os outros livros de minha autoria e de outros autores, médiuns e escritores. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Voltamos com o programa Jesus e o Espiritismo. No primeiro bloco, nós não lemos propriamente uma mensagem do livro, mas nós procuramos falar um pouquinho da importância da existência e o quanto nós, os espíritas, podemos aproveitar mais o tempo, a oportunidade, fazendo o que está em nossas condições de realizar. No segundo bloco, que é este, nós vamos dar continuidade no livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Quem não tem o livro, eu sugiro que adquira. Estará ajudando a editora na publicação e reedição de suas obras. Estamos vendo o capítulo 11, falando de Roma. Já vimos nos programas anteriores que estão disponíveis no YouTube da TV A Caminho da Luz, o povo etrusco, primórdios de Roma, influências decisivas, os patrícios e os plebeus, e hoje nós vamos ver a família romana. E Emmanuel nos afiança. Muito poderíamos comentar à margem da história, mas outros são os nossos fins.
considerando-nos no dever de salientar aqui as sagradas virtudes romanas, na instituição do Colégio da Família, em muitas circunstâncias, superior ao da própria Grécia, cheia de sabedoria e beleza. Eu já antecipei este assunto no início do capítulo 11, alguns programas atrás, quando falei da constituição familiar que Roma, o Império Romano, já possuía. Isso não quer dizer que não haviam traições, não haviam prostituições, não haviam orgias naquela época também. Isso sempre houve. Essas situações, ela caminha conosco desde sempre. Mas o Império Romano, dentre muitas contribuições que deram, esse sentido da família, esse sentido da união, este elo com os filhos com os pais, isso foi nutrindo de geração para geração. Mas voltamos a reiterar, não quer dizer que toda a população tinha uma família ajustada nesse aspecto, que toda a família era correta moralmente falando, porque não eram. Mas eles conseguiram nutrir esta convicção, esta ideia de que a família é um assunto importante. Aqui ele fala que nesse sentido da família, eles tinham uma visão até mais aprofundada que a própria Grécia. E quando nós falamos da Grécia, em especial da cidade-estado de Atenas, como já vimos em programas anteriores, quando o assunto foi a Grécia, nós vimos que os atenienses tinham uma intelectualidade avantajada. Tinham um senso de cultura, um senso de beleza, um senso de arquitetura, um senso para a arte, e trouxe muitas contribuições de que nós somos herdeiros. Mas nesse aspecto da família, Roma estava até mais aguçado pela característica daquele povo que se juntou para a formação e fundação daquela cidade. Continua Emmanuel. A família romana, em suas tradições gloriosas, está constituída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher e na perfeita compreensão dos deveres do homem ante os seus sucessores e os seus antepassados. E isso nós vemos claramente nas obras de Emmanuel. Emmanuel, na condição do senador romano Públio Lentulus, ele fala do Império Romano com propriedade, de quem foi um cidadão romano, de quem teve oportunidades várias de vir naquela localidade e deixar um contributo intelectual, um contributo social para aquela região. Emmanuel não fala deste capítulo apenas como um estudioso da história universal, não. Ele fala como um cidadão que colaborou, que participou e que teve muito poder frente ao império, frente ao César da sua época. E quando ele fala que naquela altura a mulher já era vista com heroísmo, numa sociedade machista, com predomínio do homem, isso é uma grande coisa. Nós estamos falando de uma época de mais de 2000 anos atrás, nós não estamos falando de 1950 para cá. É evidente que a mulher naquela altura também não tinha a voz que a mulher tem hoje. Não é também um liberalismo, não. Em certas partes, a mulher também naquela altura foi muito reprimida. Estou falando só do Império Romano, não estou falando das mulheres nas outras localidades. Estou falando conforme o contexto. A mulher, no contexto romano, ela era ouvida pelo marido, ela tinha influência na educação dos filhos, ela tinha a oportunidade do diálogo sobre até alguns negócios, quando o marido era uma mente mais aberta. E isso, para a época, era um sinal de grande importância. Porque nós vimos, por exemplo, no Egito, apesar de no Egito nós termos algumas monarcas mulheres, nós vimos que era uma minoria. Os sacerdotes eram todos homens, os sumos sacerdotes, os iniciados na sua quase totalidade eram os homens. Nós já vimos que na Grécia falou-se muito da intelectualidade, falou-se muito dos filósofos, mas não se falou das mulheres. Nós já vimos o indo-europeu também não dava o devido valor à mulher. Agora, Roma é diferente. Roma
dos povos que nós estamos estudando, é o primeiro que Emmanuel aborda esta questão da mulher. E ele coloca a mulher como a virtude heróica da mulher. E para que não falte nenhuma vírgula nos comentários aqui, também fala dos homens. Enquanto a mulher representava a sua parte de virtude, a do homem ele fala dos deveres. Então, o homem coube o desenvolvimento da razão e a mulher das virtudes. E nesse casamento, naquela altura, deu um resultado imenso. Hoje a realidade é outra. Hoje a mulher também tem a necessidade de trabalhar, de progredir financeiramente, de ter a sua independência, de ter a sua autonomia, de não ter que depender do marido. Hoje nós vivemos numa outra época. Nós não podemos analisar 2000 anos atrás com hoje. Hoje são outras realidades, hoje é uma outra constituição, é uma outra cabeça, uma outra geração. Mas para aquela época já eram princípios altamente avançados para a época e moralidade daquele povo. Continua Emmanuel, lembrando-nos de Roma, no seu áureo período de trabalho, enche-se-nos o olhar de lágrimas amargas. Que gênio maldito imiscuiu-se nessa organização sublimada em seus mais íntimos fundamentos, devorando-lhe as esperanças mais nobres, corrompendo-lhe os sentimentos, relaxando-lhe as energias? Que força devastadora derrubou todas as suas estátuas gloriosas de virtude? Debalde, a mão misericordiosa de Jesus desceu sobre a sua fronte, levantando-a de quedas tenebrosas, antes dos tristes espetáculos do seu arrasamento. Os abusos de poder e de liberdade dos seus habitantes fizeram do ninho do amor e do trabalho um amontoado de ruinarias, afundando-o num mar de lodo sanguinolento. Aqui nós percebemos, nessa parte da leitura, como que Emmanuel fala até com uma certa tristeza da decadência moral do Império Romano. Não é fácil lidar com o poder. Esses dias atrás, estava conversando com o Valdeci, no Centro Espírita, e nós conversávamos exatamente sobre esse quadro triste que nós estamos vendo na política brasileira, e por que não dizermos de outras partes também da Terra, em que até no meio do caos, no meio da morte, existe a corrupção, o desvio, a desonestidade. E eu fico imaginando, se fosse eu no lugar destas pessoas, será que eu faria diferente? Vendo tanto dinheiro, tanta facilidade, vendo as pessoas comprando, dando um bom emprego a um filho, um bom emprego a uma pessoa próxima. E aí eu comecei a ter uma outra visão, porque o poder realmente ele nos encega muitas vezes. O poder muitas vezes faz com que esqueçamos a razão, esqueçamos o certo, esqueçamos a moral, percamos o pudor das coisas. E é o que nós vimos no Império Romano. O Império Romano ele tinha uma justiça muito interessante. Ele tinha um respeito pela mulher muito interessante. Ele tinha uma noção de religiosidade, apesar de ser politeísta, muito interessante. Eles tinham leis que blindavam o plebeu do poderio da aristocracia daquela época. Mas nós vimos e veremos a decadência deste império, que pela sua riqueza, pelo seu poderio, e mais tarde veremos toda a atrocidade que cometeram com os cristãos, as mortes, a violência, toda a perseguição, com requintes de crueldade. Então foi um declínio muito doloroso, levando muitas pessoas a adquirirem grandes dívidas perante a sua própria consciência. Então, nós vemos, será que se fôssemos nós no lugar deles, também faríamos diferentes do que eles estão fazendo? Pode ser que sim, pode ser que não,
mas ficaríamos apenas nas hipóteses. Ao encerrarmos o programa de hoje, eu rogo muito a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça sempre, neste momento de tantas incertezas, de tantas turbulências, de tantos medos, que Jesus possa nos amparar, nos proteger, nos fortalecer, dando-nos a coragem, dando-nos a convicção, dando-nos tudo o que precisamos para continuarmos firmes no ideal, para continuarmos firmes na mensagem do bem. E que este programa, feito sempre com muita humildade, com muita imperfeição, e já peço desculpas também se alguma interpretação equivocada dei de algum ponto, também estou aprendendo, também estou amadurecendo, também estou revendo muitos conceitos. Que Jesus nos abençoe, uma semana de muita paz e até o próximo programa.